da Paz Mendes. Eu moro aqui há 71 anos e na mesma rua. Eu morava no Sagrado Coração de Jesus, né, que era explosivo. E aí eu vim para cá. Eu estava com a idade mais ou menos de 5 anos, né? Aí vim para casa de Taba, aí das casas de Taba, eu passei para aqui, para essa casa aqui, onde eu moro hoje. A gente saía aqui para tomar uns banhos no poço, né? Ia nadar nos poção aí para baixo aí e tal. Aí nós cismamos de ir tomar um banho lá numa lagoazinha que tinha lá, né? Que era a lagoa de Zé Sérgio aguar as plantas lá, né? Que ele tinha uma horta lá, né? A horta, tinha uns pomar lá, aquele negócio tudo, tinha um matadouro e tudo. Então, a gente cismou de ir para lá tomar um banho nessa água lá. E a gente estava na água lá e tudo, né? Aí de repente, a gente só viu ele gritando lá: sai da minha água, cambada de raio. E daí a pouco ele pegou uma carabina ali e começou a tirar lá, né, que negócio tudo e tal. Aí tinha um amigo meu que falou assim: não, rapaz, encosta na árvore aqui, que aqui não tem perigo não, porque aqui não, a gente vai ficar ali. Aí a gente tava lá, daí a pouco a gente viu saindo uma lasca da árvore lá, dentro de uma outra árvore lá. Aí nós corremos pro mato lá, né? Do lado do bosque, tinha um bosque lá, a gente correu pro lado do bosque. Depois a gente voltou e veio. Aí no outro dia ele caçando o pessoal aqui, quem tava lá e tudo e tal. E lá, esse local lá era a barragem do Pontal, lá que era a chácara lá. E tinha lá matadouro, tinha pomar, ele tinha também mexia com as plantas, né, com verduras, esse negócio tudo, né, pra vale, né. E mais embaixo lá tinha a casa do Drummond, né, e a gente sempre ia lá porque tinha muita jabuticaba, tinha muita fruta, né. Aí a gente descia para lá e aproveitava e ia tomar banho nos poços lá. A fazenda era essa que tem aqui, que eles fizeram, era essa réplica que eles fizeram aqui, né? Que tem aqui na rua Jacutinga, aqui em cima aqui. E os exércitos também dava o exercício físico e o pessoal ia para lá bem cedo, né? A gente ia para lá bem cedo e ele dava o exercício físico, aí depois da física dava o preparatório também, né? Uma escola lá, o preparatório para ir para o ginásio. E então ele era muito exigente com as coisas ali. Eu lembro que teve um dia lá que ele, dando a aula lá, né? Ele perguntou ao Tião, né? O Tião perguntou para ele, perguntou para ele 9 mais 1, e Tião não falava, não é? Falou assim, 9 mais 1, Tião tá, é 9, 9 mais 1 é 9. Aí ele falou assim, quanto que é, raio? É 9. Aí foi uma coisa danada, ele chegou perto de Tião lá e Tião começou a chorar. É isso que eu lembro. O bairro Campestre mudou muito, né? Porque antigamente só tinha a Avenida Cauê, né? E tinha a João Luiz Silva Torres. Não havia a Rua do Ouro, né? A Rua Capitão Tomé não existia, não tinha as casas
do lado de cima no princípio da João Luiz lá, não tinha aquelas casas de porão, aqui era tudo campo, né? Tudo mato, né? Era tudo mato e era praticamente um pasto, né? E o Pousada do Pinheiro não tinha também. Aqui tinha era o armazém da companhia e tinha o hospital também, né? Que onde hoje é o Senai, né? Ali onde que é a piscina do Clube do Valério ali, tinha uma escola ali, que eu até cheguei a estudar nela uns tempos lá, né? Era a escola, acho que o nome era White Hat, o nome da escola que tinha lá, e no mais o Campo do Valério, né? E o armazém da companhia, aí tinha a igrejinha, e não tinha a barragem, né? Outra coisa também que tinha era o Belacamp, não tinha o Belacamp. O Belacamp, ele foi depois, passado muito tempo depois, em frente ao supermercado Belacamp ali, que tinha um time do Estrela. Inclusive o uniforme dele era igual o uniforme do Boca Juniors, que era azul, branco e amarelo. E então até o Perdigão, né? O Perdigão é que era o presidente desse time e tudo, tinha Zé Pimenta, que mexia com o time também, tinha Santão Geraldo, o Zé City, que mexia com o time tinha o time do Estrela. E o campo era ali em frente, o Belacamp, que ali não tinha as casas não. Aí quando a Vale precisou daquela área lá para construir as casas, aí que abriu lá onde é que era o pasto, né? Aí que abriu para fazer o campo do Campestre. Aí depois o time do Estrela acabou, aí surgiu o time do Campestre. Eu lembro do escoteiro, né? Aí tinha um escoteiro que sempre a sede dele era lá no Campo do Valério, né? E de lá do Campo do Valério, lá, perto onde é que o pessoal batia ponto lá, né? Ali que era a sede do escoteiro. E aí eu lembro que o escoteiro também tinha um time lá, então a gente jogava nesse time. Aí depois eu passei a jogar no Juvenil do Estrela, né? E depois eu fui time do Campestre. E aí, passado uns tempos, eu fui pro Bela Vista. Depois do Bela Vista, eu fui pro time Internacional. Aí depois a gente foi pro time do Valério. Aí tinha um time de base do Valério lá. E depois, quando o Valério, os times profissionais tinham que disputar os campeonatos, o amador também da cidade. Então, eu lembro que eu disputei esses campeonatos lá 2 anos e nós fomos campeões de Itabira, né? Futebol amador, 2 anos seguidos. E aí depois disso eu joguei no Internacional, joguei no time do Bela Vista, né? Aí depois eu fui jogar em Belo Horizonte. Quando eu mudei para Belo Horizonte, aí eu joguei num time lá, no time da companhia onde eu trabalhava lá, o time da Trefilaria, da Belco. Depois eu joguei no Vila Nova do Riacho das Pedras. Depois joguei no Água Branca e joguei no River Plate do Eldorado. E depois eu vim aqui para Itabira e parei com o futebol. Aí eu lembro também isso aí foi em 1958, que veio o time do Botafogo,
veio jogar com o time do Valério e nesse dia que teve esse jogo, aí até o meu tio Joaquim, ele fez uma aposta com o pai que quem perdesse ia dar um galo, né? Ia dar um galo lá depois do jogo. Aí ia fazer uma janta, né? E depois do jogo, e quem perdesse ia dar o galo. Coisa. E meu tio, Joaquim, era botafoguense doente, né? E pai valeriano. Aí eles fizeram. Aí meu tio ainda falou com ele assim, aí, ô compadre, você pode preparar o frango para amanhã, tá? Aí falou, tá, compadre, nós vamos ver coisa. E eu lembro que foi uma festa, né, que um dia antes, né, aí o Botafogo chegou, né, naqueles avião teco-teco, né, chegou 2 aviões lá, aí a gente foi lá pro campo da aviação, né, e coisa, a gente viu na hora que o time chegou, viu os jogadores, né, indo lá para concentração lá, né, que acho que eles ficaram, até foi no refeitório lá, né, tinha um refeitório lá do Valério lá, né? Aí eles ficaram lá e tudo, aí no outro dia foi o jogo e o Valério ganhou o jogo, né? E aí quando foi à tarde, né, foi aquela jantarada e aquela gozação, né, dos valerianos com os botafoguinhos na casa de Joaquim. Aí tinha uns campeonatos aqui e era assim, muito difícil, né? Aí tinha os times time do Grêmio, né? Nessa época não tinha o time do São Cristóvão, tinha o São Cristóvão, Vila Nova, foi depois, né? E tinha o time do Grêmio, tinha Brasileirinho, o Guarani, né? E que tinha o time do Montanhês, Manganês, tinha o time da Gabiroba também, né? E tinha o time também da Acesita, né? Da Nascente 5. Tinha Ferroviário, tinha Rodoviário, né? Que eram os times que disputavam os campeonatos aqui, né? Tinha também o time do Rio de Peixe também, né? E que era coisa. Agora o time do Rio de Peixe era difícil de ganhar lá, porque chegava lá, o pessoal enfrentava mesmo e era muito difícil, que era briga direta. Os times daqui da cidade para ir ganhar lá não era fácil não. E os jogos eram aqui no Campo do Estrela aqui, né? E eu lembro que na época também, né, costumava ter isso, né? O jogador ia, costumava ter muito isso, né? O jogador ia a condução que tinha, eram os caminhões da Vale. Mas tinha vez que os caminhões da Vale estavam na revisão, outra hora estava, né, fazendo viagem para outros lugares, aí não tinha, aí o que acontecia? Falava assim, hoje não vai ter o caminhão para levar a turma não. Então, a gente tinha que pegar, né, cada um pegava o uniforme, né, um pegava o saco chuteiro, outro pegava a bola, a bomba, ia revezando ali, né? E eu tinha que levar o material nas costas aí, a pé e voltava a pé, porque não tinha condução na época, né? Você vê como que era, não tinha os campos, não era cercado, não era gramado, então era dificuldade danada. E o pessoal jogava bola, viu gente? Os times antigamente, o pessoal jogava bola, porque o Valério, na época o Valério ficava aí na 5ª colocação, era campeão do interior, essa coisa toda. O Valério treinava muito com os times amadores, viu? Esses pessoal aqui mais velho aqui, que jogou, tudo sabe disso aí. O Valério treinava com os times amadores aqui. Você vê como que o time amador aqui tinha muitos jogadores, inclusive saiu muitos jogadores aqui, né, pro profissional. Eu lembro também que um lugar também que eu lembro demais também é ali onde é que é o posto de gasolina, no Campestre aqui. Ali era assim,
espécie de uma feira, né? Aí os pessoal vinha da roça para vender as coisas ali e tal. E então, se a pessoa quisesse uma verdura, uma fruta, uma coisa assim, era ir lá, né? E para frente lá tinha o, o bar do Zé dos Santos, né? A venda do Zé dos Santos. Do outro lado tinha o Bento Damasio, né? Que subiu, que era lá no meio da Rua Santana e veio cá para cima, né? E então e lá era um negócio assim muito tumultuado, né? Que era muita gente, passava para lá, para cá, e o pessoal, e tinha uns homens lá que eram muito brigador também, era uma confusão danada. E então, quem quiser que ia comprar uma galinha caipira, não tem assim, ia para lá, mas era muito confundido lá, né? O, o seu intelecto, ele que gritava os leilões nas casas. Então, aqui em casa ficava a Nossa Senhora de Fátima. E tinha as rezas nas casas, né? Todo dia a reza era uma casa e percorria o bairro do Campestre todo, com as rezas. Cada dia era uma reza numa casa. Aí o que acontece? Mas a finalidade dessa reza era para arrecadar dinheiro para o Hospital Nossa Senhora das Dores, para o Hospital Novo, e o novo Hospital Nossa Senhora das Dores, que o padre José Lopes, né, ele, então, porque o outro hospital era muito acanhado, aquele negócio todo, né, muito difícil, né, era muita gente para fazer as consultas, aquele negócio todo, para internação, estava muito acanhado. Então, Itabira estava precisando de um hospital maior, né? Então, eles localizaram aquele lugar onde que é o hospital lá, né? Para fazer o hospital lá, para mudar o hospital. Então, para começar, aí começou com fazendo essa reza, né, nas casas, para arrecadar o dinheiro. Então eu lembro que o Tião da farmácia, tinha outras pessoas aqui, outros meninos aqui, e nós saímos, nós ia para outros bairros, pedindo, né, os leilões, né, e a gente arrecadava os leilões, tudo aí. Eu lembro que uns davam alimentação, outros davam bolo, outros davam, né, refrigerante, aquele negócio todo, né? E aí, quando era noite, aí tinha o café depois da reza, e tinha os leilões também, né? Para arrecadar o dinheiro, né? Para fazer a coisa. Então, a pedra fundamental, né? Tem um peso, assim, muito coisa do campestre, né? Tem, assim, lembrança do campestre, né? Que arrecadou os primeiros dinheiros lá por coisa lá, né? Para fazer o hospital lá. O seu intelecto, ele era uma pessoa, assim, muito alegre, né? Muito brincalhão e tudo, ele gritava os leilões e tudo. Eu lembro também que teve uma época também que ele estava gritando o leilão lá, aí ele foi falando lá e tal, aí falando que era 29, aí teve um cidadão lá, que eu não vou falar o nome não, aí ele falou assim, eu lembro que ele gritou assim, 29, aí o cidadão gritou, 2010. Aí foi aquela maior gozação, aquela coisa de 2010. Então era muito divertido, né? E tinha também os teatros também, né? Nas coisas, tinha os teatros. Também uma coisa que eu estava esquecendo também, tinha também as serenatas também, né? Tinha muita serenata com o Soninico e outras pessoas também que
fazia, né? E era bacana demais, né? Que saía nas ruas tocando e tudo, né? Aí uns ia para os namorados lá, pedia para ir cantar nas casas das namoradas lá. E era uma coisa muito bacana, né? Foi uns momentos muito bons que a gente teve também a sede do Campestre também, né? A sede do Valério Doce também, né? Que foi uma coisa que ficou assim, muito marcante, né, na vida da gente, né? Que era muito bom, né? Que a gente ia para lá, os bailes eram muito bons, e as famílias para lá, né? Baile de carnaval, tudo muito animado, muito bem organizado, né? E tinha também o Valério tinha um conjunto muito bom também, né? Que eu lembro que tinha o Doroteia, tinha. Qual era o outro, gente? Tinha vários lá, né, que tocavam lá. Tinha e era muito bom, né? Muito animada a festa, né? Então a gente tinha. A gente era feliz e não sabia, né? E os teatros, eles era assim, muito bacana, né? Porque tinha uma vez que era teatro religioso, outra hora era romântico, né? E tudo era umas histórias bacanas, né? E eu sei que a gente não ficava sem assim, lugar para a gente divertir, não, né? Principalmente à noite. Também tinha também o Valério também, tinha um cinema também, né? Tinha um cinema também no Valério também, né? Tudo, tinha uns dias lá que tinha um cinema, os faroeste, tudo, e era muito divertido, né? Nós aqui no Campestre, aqui, nós tínhamos muito divertimento aqui, coisa muito boa, né? Ó, as diversões do Campestre aqui, os teatros, quando vinha o circo, né, para a cidade, vinha os parques também, né? Os teatros, cinema, futebol, né? Os bailes no Valério. Então, não faltava divertimento aqui no Campestre. Itabira tinha 3 cinemas. Tinha o cinema, o Cine Itabira, lá tinha o Atlético, e aqui também no Campestre também tinha, na sede do Valério também tinha um cinema lá, que toda semana passava o cinema lá, tá entendendo? E era um cinema assim grátis, que não pagava coisa nem nada, a gente, tá entendendo? Era aberto ao público, né? E as coisas que me marcaram, o cinema era na rua João Paulo Pinheiro, e era a sede do Valério, e era onde é que passava o cinema também, né? Umas coisas que ficaram gravadas na minha cabeça era o prefixo, né, para começar o cinema, com a música La Paloma, aquela música que fala, né? Quando amanhece o dia no meu sertão, parece que a natureza tem coração. Mas só que tem que era orquestrado, né? E aí abria-se as cortinas e passava o canal 100. Isso aí. Aqui, eu fico vendo, né, esse pessoal falar sobre negócio de trio elétrico, esse negócio tudo aqui. Aqui, Campestre é pioneiro nisso aí, porque aqui, o que acontecia? O caminhão, tinha um desfile aqui, o caminhão da companhia vinha com o jarro do Valério, tocando em cima, com a rainha, com as miss, né? E o pessoal acompanhando, né? Então, esses negócios, e Campestre foi um pioneiro nisso aí, tá entendendo? E rodava as ruas aqui do bairro, né? E depois começava o carnaval. Nós tínhamos isso. E o trio elétrico lá ficava uma coisa muito bacana, né? Porque o pessoal tudo assim, uniformizado, né? Bacana, né? O pessoal do jazz tudo igual marinheiro, né? Com as roupas tudo com os cap, tudo, com a roupa de marinheiro, as missas também tudo de maiô, com
as faixas, né? Então era uma coisa muito bacana, muito divertida, né? E o pessoal acompanhando, e todo mundo alegre, era uma festa muito boa, né? E aqui também tinha o concurso da Rainha do Minério também, né? Que era um evento muito bacana aí, ia para lá, para a sede lá, e tinha um concurso, e era muito bom, né? Então, Campestre já teve muita coisa boa aqui, né? Que até deveria ter de novo, né? O bairro do Campestre aqui já fez várias rainhas do minério aqui. Aqui eu me lembro, assim, é a filha do Juarez, né? Que mora ali naquela rua ali perto do asilo, né? Ela já foi rainha do minério aqui, que eu me lembro. Tem a dica também, né? Mas o concurso era da cidade toda, né? E o Cauê era um lugar assim muito alto, né? E eu lembro que a gente tinha que levantar bem cedo, né? Para pegar os caminhões, né? De turma para subir. Então a gente pegava o serviço 6 horas lá em cima no Cauê, né? E a gente tinha que sair bem cedo de casa, né? Porque e tinha um detalhe, né? Tanto as pessoas também, as mulheres também, né? As mães, as mulheres também tinham que levantar cedo, porque tinha que fazer as comidas, né? As boias, né? Para colocar no ponto. Então a gente levantava para sair para trabalhar e a mulher também tinha que levantar para fazer a comida, né? E era lenha, né? Porque não tinha os fogões a gás, né? Depois que passou muito tempo que vieram os fogões a gás, né? A gás. Aí, mas era muito difícil, né? Porque tinha que levantar cedo, aí tinha que... E o caminhão gastava muito tempo para chegar até no Cauê lá, né? E era muito frio, aí tinha que chegar lá, fazer uma fogueirinha, né? E a gente tinha que agasalhar bastante, porque era muito frio no tempo do pico do Cauê, né? Itabira era muito fria, muita garoa, muito frio mesmo, né? Então não é igual é hoje não, que hoje é bem mais quente, né? Tudo. Então era bem mais difícil. Aí que as coisas vieram a melhorar, né? Que passou a vir os maquinários novos e tal, né? E quanto ao preparatório lá, no Zé Sérgio lá, é o seguinte, as pessoas iam para lá, faziam um preparatório para depois ir para o Senai, né? E nisso aí eles iam trocando com os pais, né? Os pais iam aposentando e os filhos iam trabalhando, né? E assim foi tocando a Vale, né? O negócio é o seguinte, a gente tinha que levar as marmitas de casa, né? O que acontecia? Então a gente saía para trabalhar e as mulheres faziam as marmitas e colocavam naquela cesta, tinha aquela cesta de palha, né? E cada quarteirão tinha os pontos de boia, né? Que falar que é os pontos de boia, né? Aí quando era mais ou menos assim 8 horas, 8h30, aí vinham os caminhões recolhendo a cesta para levar as marmitas com as boias lá pra cima, para Jacutinga, para o Cauê, né? Aí chegava lá e cada um pegava as suas boias, as suas marmitas lá, né? Em cada seção lá. E as marmitas iam com o número da chapa das pessoas, né? O número da chapa, porque cada um tinha uma chapa, né? A matrícula, né? Então ia com o número da matrícula, né? E com o nome das pessoas, aí que a gente, né? Mas costumava muito assim de troca, né? Porque muitas vezes uma marmita aqui do Campestre ia lá para Conceição, outra hora da Conceição vinha para o Cabé, então aí um comia comida do outro. E as sessões lá é o seguinte, tinha que fazer um fogãozinho lá, né?
de pedra lá e tal, e colocava uma tampa de tambor com areia por cima, e colocava as marmitas para esquentar, porque não tinha restaurante, não tinha bandeja térmica, não tinha nada não. E nem sanitário não tinha, pra você ver como que eram as dificuldades, né? Então muitas vezes costumava até chegar uma visita, umas coisas assim, até encontrava as pessoas lá assim meio descompostas lá no mato, aquele negócio tudo, porque não tinha sanitário, não tinha nada, né? Não tinha banheiro, né? Então era muito difícil mesmo, né?